Amados irmãos, inicia agora o culto solene aqui no templo da Igreja Presbiteriana de Canoas. Sejam todos bem-vindos, presentes, aqueles que também nos acompanham pela internet, nosso canal no YouTube e também pela rádio Felicidade 90.3 FM. Que Deus abençoe a todos. O tema do nosso culto é uma igreja com famílias estruturadas. Uma igreja com famílias estruturadas é resultado da graça de Cristo transformando o lar. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 19, e faremos a leitura dos versículos de número 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Vamos de pé cantar o hino de número 395, Amor no Lar. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado, Senhor amado, por mais um dia que temos na Tua presença. Louvamos o Teu nome pela Tua graça, Teu amor, Tua misericórdia, Senhor. Te louvamos porque, mais uma vez, como Igreja do Senhor, temos a oportunidade de estar diante de Ti, para ouvirmos a Tua voz, Senhor, e para entregarmos a Ti a nossa adoração, o louvor que Te é devido, Deus. Por isso, Senhor, Te pedimos, ó Pai, recebe o nosso culto nesta manhã, ó Pai. Confiados, ó Pai, nos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Uma igreja com famílias estruturadas tem Cristo como elo unificador do lar. Abramos a Escritura, irmãos. Salmo 127,
e Salmo 128. Leremos estes dois salmos na sequência, de forma alternada. Salmo 127 e Salmo 128, de forma alternada, assim diz a Escritura. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Convido o reverendo Daniel Alves para uma oração pastoral. Oremos, meus irmãos. Amado Deus, nós acreditamos em Tua palavra e é por isso mesmo que sabemos que se o Senhor não edificar a nossa casa, todo o nosso esforço será inútil. Todas as nossas conquistas pessoais serão nulas. Por outro lado, se o Senhor edificar a nossa casa, certamente nosso lar perdurará. E a nossa oração nesse momento é a favor da família, das famílias da nossa igreja, das famílias brasileiras. Vivemos um contexto com famílias que se desfazem a todo momento, com lares, ó Deus, que são construídos sobre a areia, e quando começam a vir as primeiras tempestades, esses lares se vão. Nós nos entristecemos, ó Deus, ao ver o índice de divórcio, os índices de adultério, os índices de violência no lar, filhos que são trazidos ao mundo de maneira irresponsável, fora do casamento. Senhor, tem misericórdia de nossas famílias, de nossas casas. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos uma realidade de um lar bem estruturado, firmado sobre a rocha que é Cristo Jesus. Abençoa, Senhor, nossas casas, abençoe as relações de maridos e esposas, abençoe as relações entre pais e filhos. Que o Senhor nos conceda a graça de nos assentarmos à mesa, cercado pelos nossos filhos, nossos cônjuges, e assim, ó Deus, desfrutarmos dessa certeza que lemos, de que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, e que ele vai ser abençoado dentro da sua casa. Nós invocamos a Tua graça sobre os nossos lares, para que assim como a Tua salvação adentrou a casa de Zaqueu, adentre os nossos lares também. Tu sabes, ó Deus, aqueles que estão vivendo dias felizes, mas o Senhor também sabe aqueles que têm vivido dias infernais. Crises dentro de casa, nas relações entre os familiares. E a nossa oração é que o Senhor intervenha
na nossa família, na família gaúcha, na família brasileira, a fim de que nós possamos viver tempos melhores, de famílias estruturadas à luz da Tua palavra. Abençoe também, ó Deus, nós ainda te pedimos nesse momento, pelas famílias que estão padecendo ali em Manaus, numa região, ó Deus, que durante muitos anos foi esquecida pelas autoridades, pelos governos, e que agora vive um grande colapso em seu sistema de saúde, onde muitas pessoas contaminadas com a nova variante do coronavírus e que têm padecido nos hospitais sem oxigênio. E nós oramos, ó Deus, para que o Senhor tenha misericórdia daquelas pessoas que estão lá. Nós estamos no outro polo, aqui no sul, mas nos compadecemos da realidade vivida ali em Manaus. E rogamos a Tua misericórdia, que a Tua igreja ali e aqui se mobilize para socorrer as pessoas nesse momento de dificuldade e de dor. Que a bênção do Senhor, a graça do nosso Deus esteja sobre aquelas famílias ali em Manaus, sobre cada lar. É a nossa oração, que gratos fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos louvar a Deus nesse instante, vamos nos colocar em pé, bendizer o nome do Senhor com 2 cânticos congregacionais. Enquanto estivermos entoando o primeiro cântico, aqueles que vieram preparados com seus dízimos e ofertas terão a oportunidade de consagrá-los depositando no gasofilácio. Louvemos ao Senhor. Sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra,
ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol é me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Uma igreja com famílias estruturadas vive os princípios da aliança dentro do lar. Os irmãos podem se assentar. Oremos pelas nossas crianças, irmãos. Pai Celeste, nosso bendito Senhor, em Cristo Jesus, nosso Salvador, nós queremos te louvar, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua graça, na Tua casa, Senhor. Queremos te agradecer pelas nossas crianças e pedir que o Senhor as abençoe, Pai, as livre de todo mal, que elas possam, a cada dia, com a ajuda de seus pais, crescerem em te conhecerem, Senhor, crescerem em te adorarem, em louvarem o Teu nome, Pai. Os fortaleça, os faça cada dia mais crescer, Pai. Nós te louvamos pela vida delas, em nome de Cristo. Amém. Teremos a pregação da palavra com o reverendo Daniel Alves. Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para nossa edificação. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, onde faremos a leitura no capítulo 2, os versos 18 a 25. Gênesis, capítulo 2, os versos 18 a 25, a palavra de Deus nos diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e a todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe.
E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém. Abençoa, Senhor, esta porção da Tua palavra em nossos corações, para que ela fique encravada em nosso ser e nós possamos lembrar dessas instruções todos os dias da nossa vida, a fim de que possamos viver nesse mundo caído, viver a realidade de famílias estruturadas e não mais de famílias desmanteladas. Que a Tua graça se estenda sobre cada lar, sobre cada pessoa que nos acompanha nesse momento. Abençoe-nos, ó Deus, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Logo depois de ter estourado em Wuhan, no ano passado, a pandemia, e darem o nome de Covid-19, nós começamos a sentir os efeitos aqui, mas nem imaginávamos que íamos viver essa realidade um ano depois. E eu me recordo que depois de mais ou menos 2 ou 3 meses lá na China, a reportagem é que depois que começou, que o primeiro momento de lockdown passou e se abriu o comércio, se abriu para as pessoas saírem de casa, deixarem o isolamento social, um dos lugares que houve uma grande procura foram os cartórios para que os casais se divorciassem. Eu olhei aquela reportagem e falei, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Mas não estava imaginando que a enxurrada, que o tsunami que estava começando lá ia chegar aqui também. E logo, a partir de março, a gente foi impactado, março do ano passado, com isso. E todos começaram a viver uma realidade difícil, a realidade de ficar preso dentro de casa, com a instrução de que nós devemos praticar o isolamento social. Fique em casa, e as famílias assim fizeram, e todo mundo com medo, sem entender o que estava acontecendo. E não foi à toa que logo aqui a gente começou a perceber, e eu vim fazer a ligação daquela reportagem do que estava acontecendo lá na China, no início, de casais saindo do isolamento e indo para o cartório ainda para tentar se separar, para buscar a separação, o divórcio. E aí você vai percebendo o que foi que aconteceu, que houve essa procura maior. E a grande verdade é que a família já não estava bem, a família já estava desmantelada faz tempo, e estava sendo empurrada com a barriga ali. Só que depois de ficar no mesmo espaço, um dia, 2, 3 semanas, meses, aí estourou, era a gota que faltava para transbordar o balde. Então as famílias saíram pensando em divórcio, exatamente porque naquele momento eles começaram a conviver mais de perto. E aí começou a ter muito atrito dentro do lar. Não foi à toa que aqui na nossa igreja nós desenvolvemos uma série de estudos intitulada A Família da Aliança, exatamente porque a gente começou a sentir os efeitos disso aqui também. E nós fizemos uma série de 2 ou 3 meses com instruções específicas sobre a família. Em meio a todo esse vendaval, embora uns se desestruturaram ou aquilo que já estava desestruturado veio a ruir, outras famílias aproveitaram o tempo e se uniram ainda mais. A grande verdade é que, com pandemia ou sem pandemia, as crises afetam a família brasileira, a família do mundo, afeta as nossas famílias também. Os índices de divórcio crescem numa proporção tão grande que nos deixa entristecidos ao ponto de não haver mais uma separação entre aqueles que professam fé em Jesus e aqueles que não professam.
Não há uma diferença, mas como se havia antes. Parece que o cristianismo vivido não é mais o mesmo. Parece que é uma coisa de fachada, é uma coisa de aparência, é para os outros verem. É aquela coisa só para dizer que faz parte como a maioria dos outros, mas a grande realidade é que nós vivemos com famílias desmanteladas. E uma coisa terrível na sociedade é uma família arrebentada, é um lar desfeito. São problemas existentes dentro da casa que impactam a vida dos filhos, que marcam negativamente a vida dos homens e das mulheres, fazendo com que eles agora, revoltados porque as coisas em casa não deram certo, eles vão agora ou descontar, ou eles vão extravasar, e aí e piora a situação ainda mais. Essa é uma triste realidade que há muito tempo a gente vivencia. Mas a gente sabe que o progresso de um povo, uma cidade, um estado, um país, nunca vai ser forte o suficiente enquanto as famílias forem arrebentadas. A família é a célula-mor da sociedade. É a primeira instituição que Deus deixou aqui na terra. Antes de qualquer outra coisa, Deus fez o homem e a mulher, Deus os uniu e os colocou nesse mundo, para que então juntos eles pudessem viver, agradar a Deus, trazer desenvolvimento nesse mundo. Mas quando a família está arrebentada, quando a família começa a ter caricaturas de família, isso é um prejuízo gigantesco, porque uma das principais forças nesse mundo que freia a maldade é a família, uma família estruturada. E não precisa ter muitas. Olha só, você pode viver em um lugar e ter apenas 0,5% da população com famílias estruturadas. Você não precisa ter a metade não, você precisa ter 0,5% da sociedade com famílias estruturadas. Esse 0,5% tem uma força tão eficaz que ele freia, que essa família tem a habilidade, esse conjunto pequeno, tem a habilidade de frear a maldade na sociedade. Agora, se as famílias estiverem todas arrebentadas, se as famílias estiverem todas desmanteladas, o que vai frear a maldade nesse mundo? Então, uma das coisas que Deus coloca é a família, para que a gente possa receber nossas primeiras instruções dentro de casa, para que a gente possa olhar para os pais e dizer, eu quero ter um relacionamento tão bom quanto o deles. E aí quando vai constituir sua família, constitui num modelo estruturado, e depois vai só multiplicando essas famílias. Mas qual é a nossa realidade? A maioria de vocês já veio de uma família desestruturada, alguns não têm pai, outros têm uma mãe de nome, mas nunca deu carinho nem amor. Outros viram pais que traem, mães que traem, ou viu a desgraça dentro da sua própria casa, menos um modelo e um referencial. O que essa família tem toda a possibilidade de fazer? De ser uma próxima família também desmantelada, arrebentada. E às vezes aquilo que odiava na sua casa começa a fazer na próxima, sem perceber. E assim vai como uma avalanche, famílias e mais famílias desestruturadas. E eu sei que só tem uma forma de tudo isso mudar. Isso só pode mudar por uma intervenção de Deus no coração do homem, da mulher, resgatando os valores e os princípios da família bíblica, porque foi assim que Deus instituiu. E quando há um resgate desses princípios, desses valores estabelecidos por Deus, então você começa a ver uma nova onda forte impactando a sociedade de famílias bem estruturadas. E é sobre isso que nós queremos falar aqui nessa hora.
Famílias estruturadas não podem ser de outra maneira estruturadas senão conforme os padrões da palavra de Deus. Todo mundo, em todo lugar, alguém pensa em constituir família, ou ter uma família, ou uma nova estrutura de família, aos seus moldes, ele vai arruinar com tudo, e cada um vai arruinar a sua vida de formas diferentes, porque para dar errado, pode ser de qualquer jeito, inclusive o que você está pensando. Agora, para uma família, ela ser uma família estruturada e causar um forte impacto nesse mundo e proporcionar felicidade para os seus familiares, desse jeito só dá nos padrões da palavra de Deus. A primeira coisa, talvez, que esteja na sua mente é: pastor, mas olha, lá em casa os negócios não estão indo bem, e nós somos crentes, nós somos da igreja. Eu não estou falando que não tem isso na igreja. Eu estou dizendo que isso é o modelo bíblico. Tem gente que está na igreja, mas não está refletindo o modelo bíblico. Eles sabem até como é, mas eles não fazem. E vivem de fachada. E vivem relacionamentos ao seu próprio modo de viver, mas não de acordo com as Escrituras. É por isso, inclusive, que às vezes você conhece gente que não é da igreja, mas que vive um bom relacionamento. Aí fala: como é que pode isso? Porque isso é graça comum de Deus. E quando você vai ver, não, vamos fazer uma entrevista com essa família aqui, porque estão juntos, se amam, olha só que linda que é aquela família, e há uma família com mais de 50 membros já, é o avô, e os pais, os netos, bisnetos, está todo mundo ali. Você fala: que família, vamos fazer uma entrevista. Eles não são crentes, como é que é? O que a senhora fez esse tempo todo? Você faz entrevista para essa mulher, ela pode até não ser crente, mas ela vai dizer os princípios que sustentaram o casamento dela, são os princípios da palavra de Deus, mesmo sem ela saber. Por quê? Porque isso é graça comum de Deus. Então até mesmo o incrédulo, ele tem condições de ter uma família estruturada, porque isso é graça comum de Deus sobre a sociedade. Agora imagine você que tem o Espírito Santo habitando em seu coração, se é que ele de fato habita o seu coração. A sua família não era só para ser uma família estruturada, era para ser um referencial de família. Agora, e por que não é? Por causa da dureza do coração, por causa da malignidade interior, por deixar de lado os princípios da palavra de Deus, embora professe crer muitas vezes, mas você não vê isso no dia a dia. De que adianta essa espiritualidade pífia? De que adianta esse cristianismo da boca para fora? O resultado está aí. Se olha as estatísticas, crentes e incrédulos divorciando, não há diferença. E por que não há diferença? É porque não é cristianismo isso. Pode chamar do que quiser, mas não é cristianismo. Cristianismo é viver à luz das Escrituras, não na força da nossa própria mão, mas na fé e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, implorando: Deus, me faça ser assim. E Deus é capaz de transformar famílias desestruturadas, arrebentadas, e Ele faz essa família ser diferente. Talvez alguns dos resultados não sejam vistos no primeiro momento, mas nas próximas gerações. Nós precisamos, irmãos, voltar os nossos olhos para as Escrituras e perguntar a Deus: como que o Senhor quer que seja a minha família? E a resposta está clara. O autor, o Criador, que fez homem e mulher à sua imagem e semelhança, ele tem as instruções. É igual aquele manual do fabricante. Ele tem o manual que aponta como é que funciona. Você não lê manual, acaba queimando o micro-ondas porque ligou na tomada errada. Mas só por isso, pois é, não considerei a instrução. E eu gostaria de citar para vocês essa instrução básica que está aqui no texto que nós lemos. Em Gênesis nós temos Moisés
escrevendo, conforme Deus lhe revelou, o princípio de todas as coisas. E Moisés tem uma estrutura comum que aparece em vários lugares. Às vezes ele dá um resumo da história e depois ele detalha. Ele começa já dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Resumo. Depois ele detalha o resto do capítulo, dizendo como foi que Deus criou os céus e a terra em 6 dias. E no 7º dia descansou. Dentre os 6 dias da criação, de forma resumida, ele diz lá que Deus, versos 26 a 28, especificamente o verso 27 diz: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui está um resumo. Depois nós chegamos então no capítulo 2 e nós temos o detalhamento da forma como Deus criou homem e mulher. Então eu não cheguei a ler, mas os versos, no capítulo 2, os versos iniciais, de 1 a 17, mostra Deus formando o homem do pó da terra. E depois, no texto que lemos, os versos 18 a 25, nós temos o detalhe de como Deus fez a mulher e as instruções que Deus deu para homem e mulher, conforme Ele, que é o fabricante, o Criador, assim determinou. E eu gostaria que você pudesse ponderar sobre algumas coisas que nós lemos. E já fazendo algumas aplicações, antes mesmo de ler o texto, para a sua realidade. Porque o texto da criação, ele tem uma estrutura onde em cada dia da criação nós temos aquela conclusão, dizendo: houve tarde, manhã, o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Mas também existe uma expressão: viu Deus aquilo que ele havia feito, e eis que era bom. Primeiro dia. Segundo dia, viu que era bom. O que Deus faz é bom. Quarto dia é bom. Quinto dia é bom. Sexto dia é bom. Quando Deus viu toda a criação formada, é muito bom. Só Deus para dizer assim, né? Olha que perfeição essa que eu fiz. É muito bom isso aqui. Mas o que é interessante é que no verso 18, quando faz o detalhamento de quando ele criou o homem e a mulher, diz assim: não é bom. Tem uma coisa que não é boa. E o que não é bom? Não é bom que o homem esteja só. Deus não criou os primeiros seres humanos aqui, primeiro Adão e depois Eva, para você corra para lá, viva lá escondida, e você viva aí, em isolamento social. Não, Deus não fez isso. Deus criou o homem e criou a mulher, e os uniu. Foi quem fez o primeiro casamento. E ele fez isso porque não é bom viver na solidão. Então deixa eu dizer uma coisa muito importante para você, que não é casado ainda. Não é bom você ficar sozinho. Então você que é adolescente, jovem, você que ainda não casou, deixa eu dizer uma coisa: você precisa orar a Deus. Deus, o Senhor não me fez para eu viver só. O Senhor não me fez para viver só. Eu preciso fazer amizades. Eu preciso conhecer outras pessoas, eu preciso caminhar nesse mundo. Me dê sabedoria e me dê uma pessoa com quem eu possa me casar. As mocinhas orem assim: Deus, bote um homem abençoado na minha vida. E os guris façam a mesma coisa. Deus me... Mas não é por agora não, viu? É só para ir orando. Agora vai orando. Mas se prepare para isso, porque você não foi feito para viver sozinho. Há uma pequena quantidade de pessoas que Deus dá o dom do celibato. Eu acho que não é o seu caso. Que é aqueles que vão viver sozinhos, para servir a Deus. Na verdade, eles não vão estar sozinhos, porque eles vão estar sempre servindo, vão fazer da família da igreja a família deles e vão dedicar toda a sua vida para isso. Nós temos alguns poucos casos assim, mas não são todos. Você vê o apóstolo Paulo dessa maneira, mas você não vê assim Pedro. Você não vê assim os demais apóstolos. Você tem casos ali e aqui, mas Deus... Ele fez a família. Inclusive, até mesmo os melhores líderes devem ser casados. Por quê? Porque ele vai exercer uma boa liderança na igreja ou em qualquer outro lugar se ele tem casa e exerce isso dentro do seu lar.
E é por isso mesmo que eu gostaria que você ponderasse algumas coisas aqui. Não é bom ficar só. Eu vou dar um tempo, ficar sozinho. É tanta confusão. A gente se entrega, se doa e depois a pessoa nos fere os sentimentos. Vou ficar sozinho. Continua sozinho para tu ver o apodrecimento da tua alma, as crises que vão começar a surgir na tua vida. Vai, fica lá isolado. Essa é a estratégia de Satanás. Essa é a estratégia militar até para destruir o inimigo. Como é que você destrói o inimigo? Isola, para ele não ter apoio. O que você faz? Corta a comunicação dele, corta a entrada de alimento, vai cortando tudo até ele ficar isolado, até ele se render. Essa é a estratégia maligna. Fica só. Mas Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Você não foi criado para viver sozinho. Se ainda não apareceu o varão de Deus da sua vida, é bom você orar. Ore, jejue por isso, vai até ficar mais magrinha. O varão de Deus, uma hora Deus manda, fique tranquilo. Nós temos muitos exemplos de milagres aqui na igreja, de gente que você falava assim: aquele não casa mais. E Deus mandou, não é verdade? Eu não vou ficar citando nomes aqui para não constranger meu presbítero e outros mais, né? Mas assim, você vê Deus em sua graça e sua bondade, Ele faz isso. Deus ouve a oração daqueles que clamam. Suplique a Deus, peça a Deus. Jovens, não se encantem. Viu aquela menina reboculosa? Aí ele fala assim: rapaz, essa é a mulher da minha vida. Não julgue pela aparência, às vezes é só o encarte. É igual aquele sanduíche, quando você olha assim e fala: meu Deus, é desse tamanho, ó, as carnes. E quando o cara te serve um negócio amassadinho, desse tamanho assim, é só o encarte. E cuidado se ela tiver maquiada, porque ela aproveita aquele dia que foi no casamento, se pinta toda, arruma toda, e você fala: que mulher linda, e depois fica procurando: onde é que ela está? Sou eu. Aí olha aquele negócio do lado assim. Então cuidado para não se encantar por causa do reboco que passaram. Mas ore a Deus. Não é bom que o homem esteja só. Deus deseja que nós constituamos famílias, mas se nós constituirmos famílias conforme a nossa vontade, nós vamos ter talvez uma cerimônia bonita de casamento, um álbum de fotos bonito, mas não haverá continuidade. Precisa viver os preceitos da palavra de Deus. Então deixa eu falar aqui rapidamente alguns desses preceitos, não de forma exaustiva, mas pelo menos destacar alguns deles que o texto de Gênesis nos traz. A primeira coisa que eu queria que você guardasse na sua mente, no seu coração, se você quer ter uma família estruturada, é que você precisa vivenciar os papéis próprios do lar, com discernimento e não se metendo no papel do outro. E qual é o papel de cada um? Bem, ali, pouco antes do capítulo 1, de forma resumida, o Senhor havia dito assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre todos os animais. Depois no verso 28 diz assim: disse Deus os abençoou, lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre todos os peixes e tudo mais. Depois ele vai fazer a mulher, e no verso 18 ele diz: olha, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então observe, ele diz como o homem deveria proceder, isso antes do pecado entrar. E aí ele diz como deve ser, o que o homem deveria fazer, o que a mulher deveria fazer. E você vê que essa instrução ela é desenvolvida ao longo das Escrituras, tanto no Antigo Testamento como no Novo, mostrando que Deus fez o homem para ser com um papel e a mulher com outro papel. E um não é maior nem melhor do que o outro. É tanto que o texto diz: far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Idônea quer dizer que é igual, é da mesma espécie. Eu estava lendo um pouco homilias de John Crisóstomo, que está um dos pais da igreja, e comentando sobre esse texto é algo interessante. Ele fala: Deus fez para Adão alguém superior, não a ele, mas à criação. Porque Adão ia lá, dava nome para esses animais, para esse, mas o texto diz: mas não havia para Adão
uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E ele olhando assim, Deus então fez algo superior à criação. Deus fez alguém conforme a espécie dele. Deus fez uma mulher. Então aqui a coroa da criação é exatamente homem e mulher. Mas eles têm papéis distintos, que se completam e que se ajustam. Então presta atenção, irmãzinha, porque se você não aprender isso aqui, você vai ficar solteirinha. Cuidado, varão de Deus, que você não aprende isso aqui, pode até casar, mas não vai continuar. O que se espera de um homem? Se espera do homem que ele seja um homem amoroso. Se espera que o homem seja alguém cuidadoso, alguém que reflete o próprio caráter de Deus, que se preocupa com a sua criação. O homem deve se preocupar com o seu lar, deve ser alguém que lidere a sua casa. O apóstolo Paulo diz que o homem é o cabeça do lar e deve espelhar esse próprio exemplo superior de Cristo. Por isso mesmo ele deve se sacrificar pela sua esposa, assim como Cristo se sacrificou pela sua igreja. Ele deve ensinar dentro do seu lar. Ele foi colocado nessa posição. A estrutura física e intelectual dele é para isso. E a mulher, ela também tem um papel maravilhoso. Ela deve amar o seu esposo, ela deve cuidar do seu esposo. Mas observe, far-lhe-ei uma auxiliadora. Você será a auxiliadora do seu marido. E essa palavra é uma palavra muito rica, porque a palavra hebraica traduzida aqui, ela descreve uma ação de socorro de Deus ao ser humano, como você encontra nos Salmos. Como Deus socorre os homens, a esposa socorre o marido. Você tem esse papel de ser uma mulher sábia, que se sujeita ao seu marido de maneira amorosa. E aí, quando há um encaixe perfeito dos dois, eles desfrutam de paz e harmonia. A família estruturada sabe distinguir os seus papéis. Agora, quando a família começa a torcer, o homem, em vez de exercer liderança, em vez dele se preocupar, em vez dele se prontificar, em vez dele se sacrificar pela sua prole, pela sua esposa, pelos seus filhos, ele prefere ficar com o controle na mão assistindo Netflix. Ele prefere ficar vendo o que vai dar. E a sua preguiça faz com que muitas vezes a esposa também comece a cometer os erros. Em vez dela ser auxiliadora, ela se torna a chefe da casa. Ela começa a dizer como tem que ser, como não tem que ser. Afinal, ele não fez a parte dele, também não faço a minha, e os dois estão errados. Mas nós precisamos resgatar o modelo bíblico. Famílias estruturadas, elas entendem qual é o seu papel. E o papel dos filhos nessa história? Os filhos, eles deverão ser obedientes e sujeitos aos seus pais. E os pais devem amar seus filhos de tal maneira que possam, inclusive, criá-los no caminho do Senhor e discipliná-los. A régua da disciplina pode cantar dentro de casa. Aqueles que são disciplinados pelos pais pequeninos certamente trarão alegrias aos seus pais maiores, quando estiverem maiores. Como é bonito ver uma criança bem comportada que os pais exercem controle sobre eles. E a fase mais fácil de controlar os filhos é quando estão pequenos. Depois que estiverem grandes, são outros desafios. E você poder ver aquilo ali, como é bonito aquela criança educada, chega assim: mamãe, a senhora deixa eu fazer isso? Eu falo, não acredito. Chamou a mãe primeiro de senhora. Vê um adulto e fala: por favor, o senhor podia me dizer que oração? Ele falou: oh, meu Deus, e que é essa criança linda, educada desse jeito, que chama senhor, que fala: bença minha avó. Bença, hoje em dia as crianças não fazem mais isso não. Os moleques de hoje, e aí velho, vai liberar a verba ou não? Por que me deu esse Nike da promoção? Eu queria aquele de 520. Você não vai me dar esse? Nem precisava. Assim é os guri de hoje. Ah, moleque, uma havaiana de pau resolver isso ligeiro. Meus irmãos, a gente precisa demonstrar amor e carinho, firmeza na criação do lar, vivendo em harmonia.
para que a gente possa vivenciar aquela doce realidade do Salmo 128 que diz: você lhe será abençoado, sentado à roda de sua mesa, sua esposa como videira frutífera, os seus filhos ao seu redor. Que coisa maravilhosa ver uma família. Isso gasta tempo, isso gasta energia, mas é a melhor conquista da sua vida. Você pode conquistar tudo que você quiser. Se você não conquistou a família, você não conquistou ainda o mais importante, que Deus quer que você tenha aqui na terra, porque a primeira instituição de Deus na terra é a família. Não viva de qualquer jeito, exerça o seu papel. Antes que você se desespere, dizendo: meu Deus do céu, é muito difícil, pastor, isso aí, então eu prefiro ficar só. Você aguenta ficar só? Você acha realmente que foi chamado para viver só? Então me procura depois, nós vamos encaminhar você para um seminário, vamos encaminhar você para um instituto bíblico, nós vamos fazer você com uma formação específica, você ter uma dedicação exclusiva na obra de Deus. Ah, pastor, isso aí não é para mim não. Então vamos arrumar alguém, mas não é qualquer um. Dentro dos preceitos aqui, Deus botou ali, um na vida do outro, uma auxiliadora idônea. Você não pode sair procurando qualquer um aí não, tem que ser no Senhor, tem que ser de acordo com os princípios de Deus, com os critérios bíblicos. Mas antes de você se desesperar, eu queria que você pensasse aqui no que Deus é capaz de fazer dentro de uma família. Observe, o texto diz: toda a criação tinha macho e fêmea, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Não há pecado, mas não é bom que o homem esteja só. Deus ainda está criando as coisas. O que Deus fez? Deus fez o homem cair no pesado sono, e ele nem sabe o que Deus está preparando para ele. Como Deus faz surpresas gloriosas na nossa vida. E enquanto Adão está dormindo, o Senhor ali faz uma cirurgia e tira uma costela do seu lado, fecha o lugar com carne, cochila mais um pouquinho, e Deus pega aquela costela e Deus começa a formar de uma forma miraculosa, gloriosa, que só Ele faz. E Ele fez uma mulher, soprou nela o fôlego de vida, assim como havia soprado em Adão. E agora que ela está aqui assim, vislumbrada, olhando, Ele: não dorme não, você não é preguiçoso, ainda o pecado não entrou. Levanta. Aí acorda o Adão, e o Senhor vai apresentar eles. Antes de apresentar, olha só o que Deus fez. De uma costela, olha a expressão do texto, verso 21. Tomou uma das suas costelas, fechou o lugar com carne, e a costela que seu Deus tomara ao homem, transformou-a. Olha essa palavra, grifa na sua Bíblia, transformou-a. Nós estamos falando de família, e o que existe dentro da família? Existe um Deus que transforma coisas. Um Deus que pega uma costela e faz de uma costela uma mulher. Quando a gente está olhando para os princípios bíblicos, nós estamos falando de um Deus que intervém, de um Deus que transforma, de um Deus que muda as realidades. Se de uma costela Ele faz uma mulher, imagine o que Ele é capaz de fazer com os problemas que você enfrenta dentro do seu lar. Será que Deus pode transformar o meu casamento? Será que Deus pode transformar esse jeito nojento que eu tenho, esses problemas que eu enfrento? Será que Deus pode mudar essa realidade? Mas é claro que Ele pode. E aqui em Gênesis nós vemos isso, Ele transformando uma costela numa mulher. Isso deve nos encher de esperança. Deus pode fazer coisas que nós nem imaginamos. Conheço muitas histórias de pessoas que estavam à beira do divórcio. Conheço muitas histórias de pessoas que estavam sofrendo com filhos envolvidos nas drogas. Conheço muitas histórias de famílias que viveram as amarguras do adultério. Conheço muitas histórias de pessoas que, apesar de todos os erros que o pecado que habita no coração deles fez eles cometerem, Deus, com seu poder e graça, transformou a vida daqueles homens, daquelas mulheres, transformou aquela realidade daquele casamento,
trouxe união de novo, trouxe perdão para a vida do casal, fez eles diferentes. Aí você fala, olha só a ruína que estava aquele casamento, conseguiu restaurar. A gente só foi esse pouquinho aqui e não conseguimos. Aí você fala, por quê? Porque esses tiveram a intervenção de Deus e esses aqui talvez não estejam buscando essa intervenção de Deus. E dentro da família a gente precisa clamar pela misericórdia e pela intervenção de Deus, para que Deus possa transformar as realidades. No início desse culto aqui nós vimos o texto de Lucas capítulo 19, dizendo que entrou salvação na casa de Zaqueu. Era um homem ganancioso, só pensava em dinheiro, naquela de que dinheiro é que traz felicidade. Mas aquele homem abriu mão de tudo, deixou a riqueza de lado, e o Senhor Jesus hoje entrou salvação nessa casa. A salvação de Deus pode entrar na sua casa também. Jesus Cristo veio ao mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Se o que está perdido na tua vida é o casamento, se o que está perdido na sua vida são as suas relações, talvez você tenha que pensar que tem mais coisa perdida aí. O que está perdido é o teu coração diante de Deus, e se você o buscar, se você o invocar, ele se revelará, pois Deus resiste aos soberbos, mas ele dá a sua graça aos que se humilham. Humilhe-se diante de Deus, suplique o favor de Deus, e você vai ver Deus transformando o seu lar poderosamente. Você fala, eu acho que não tem mais o que fazer não, acho que minha casa não tem como. Invoque o nome do Senhor, busque a Deus de todo o seu coração, suplique pela graça divina. Olha, você não tem ideia do que Deus é capaz de fazer. Quer dizer, eu já disse aqui, Ele é capaz de pegar uma costela, transformar numa mulher. E agora aqueles dois, o homem e sua mulher, Adão ali maravilhado diante daquilo que vê, Eva maravilhada diante daquilo que estava vendo. Deus é quem os une pelos laços do matrimônio, do amor verdadeiro, do amor conjugal, constituindo ali então a primeira família. Meus irmãos, hoje eu pude falar para vocês duas coisas importantes para se lembrar dentro do lar: os papéis que cada um tem que exercer e as possibilidades de Deus. Na próxima semana, nós continuaremos abordando esse assunto. Vamos orar nesse momento? Eu queria lhe convidar a se colocar em pé nesse instante e orar. E antes de eu orar, eu queria que você suplicasse a Deus pela tua casa, pela tua família, pela situação que você vive. Você que é jovem, adolescente, você que está solteiro, você deve orar a Deus dizendo: Deus, bote uma mulher de Deus nos meus caminhos. E as mulheres dizendo: Deus, eu me engano tão facilmente, bote um homem de Deus nos meus caminhos. Suplique isso a Deus. Agora, se você está enfrentando crises no seu casamento, você vai orar e dizer: Deus, por favor, transforma o meu lar, muda a minha vida, muda a minha casa, muda o meu coração, traz salvação para a minha casa. E os problemas que você vive, talvez só você saiba, você deve lembrar que Deus tudo vê. Ele sabe o que você enfrenta e Ele sabe o que é padecer. Invoque-o e você verá Deus transformando a sua vida e o seu coração. Oremos. Bondoso Deus, nós precisamos de Tua intervenção em nossas casas. A realidade da família brasileira é triste. Hoje não dá para diferenciar família evangélica, família de ateus. As famílias estão ruindo, porque as pessoas estão procurando constituir família do seu próprio jeito. Deus, produz arrependimento verdadeiro nos corações e nos dê a graça de termos famílias estruturadas que possam impactar o mundo e ser um verdadeiro exemplo de um lar cristão. Dá-nos da Tua graça, Senhor. Ajude meu irmão, minha irmã, cada família que tem enfrentado momentos difíceis, de luta e de dor em sua casa. Muda essa realidade. Nós cremos no Teu poder.
Ajude-nos a nos enquadrar no Teu plano, desenvolvermos os nossos papéis no lar, para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Resgata as nossas famílias, é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Recebam, irmãos, a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito estejam sobre todos vocês, sobre o seu lar, hoje e sempre. Amém.